Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, todos estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por mais um dia na tua casa. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos dando sabedoria, nos dando entendimento. Edifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base. Livro do profeta Daniel, capítulo 8, versículo 1 diz assim: No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, uma visão, que eu estava junto ao rio Ulai. Até aqui. Veja, irmãos, essa parte do livro de Daniel, ele começa a falar das suas visões. O que nós temos que entender? Existe um processo dentro do livro de Daniel. No último capítulo, nós vimos a visão dos 4 animais, que nos dá a sucessão dos reinos. Recapitulando, primeiro animal, leão com asas, o reino babilônico. Segundo animal, o urso, o império medo-persa. Terceiro animal, o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, o império grego. Quarto animal, uma fera, uma besta, o império romano. Desse quarto animal surgiram 10 chifres, e desses 10 chifres se levantou um. O que nós aprendemos juntos? 10 chifres são 10 reinos, que vão receber poder próximo do fim dos tempos. No capítulo 7, o pequeno chifre aponta para o anticristo, que próximo à volta de Jesus, numa época chamada Grande Tribulação, vai haver um grande líder mundial, que é chamado pelo apóstolo João de anticristo. No Apocalipse ele é chamado de a besta. Pelo apóstolo Paulo ele é chamado do homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse anticristo começa a ser profetizado no capítulo 7 de Daniel. O capítulo 8, a visão vai fechar um pouco. Capítulo 8, o foco de Daniel vai estar no Império Medo-Persa e no Império Grego. Porque aqui é o terceiro ano, no ano terceiro do reinado de Belsazzar. O ano terceiro de Belsazzar vai cair. A Babilônia vai cair. Nesse mesmo ano, o que está acontecendo? O rei persa vence o rei Medo. E os dois se unem, formando o Império Medo-Persa. Tudo isso está acontecendo simultaneamente. O que nós estamos vendo? O Deus da história movendo as nações conforme a sua vontade. Nesse ano terceiro, Babilônia vai deixar de existir como império. Vai ficar apenas o sistema babilônico e a sua capital, as suas cidades, a sua riqueza, todo aquele poderio. Mas os medos e os persas vão dominar nesse ano a Babilônia. Nós vimos na profecia do próprio livro de Daniel. Percebe como a coisa vai encaixando? Existe uma lógica profética. Amém? Vamos avançar. Uma coisa importante. No capítulo 7, a visão foi uma espécie de sonho. No capítulo 8, Daniel é levado em espírito para um outro lugar. Ele é levado para uma cidade chamada Suzã. A cidadela de Suzã. Essa cidade era tão importante que os reis babilônicos permaneciam 3 meses nessa cidade. Não só Daniel é levado a essa cidade, ele também é colocado ao lado do rio Ulai. Inclusive a batalha na qual os persas vão triunfar naquela região também ao lado de um rio. Tudo isso está interligado. O
que é importante relembrar? Nós fizemos uma aplicação na última passagem, para mim, talvez a aplicação mais importante do capítulo. Veja, todas as atuações sobrenaturais de Deus, elas ocorrem com o servo de Deus plenamente consciente. Jamais não existe uma citação bíblica onde o servo do Senhor foi usado de maneira sobrenatural e ele não estava plenamente consciente. Isso é muito importante. Por quê? Porque a grande diferença entre o sobrenatural na feitiçaria e o sobrenatural no cristianismo é que apenas no cristianismo o servo de Deus fica plenamente consciente. Como que eu sei disso? Daniel teve condição de escrever as visões. Daniel conversou com o anjo. Daniel estava plenamente plenamente consciente. Quando você vai nas religiões de feitiçaria, existe o chamado transe religioso. No transe, a consciência da pessoa é suprimida. E uma entidade que nós sabemos que são demônios se apropria da consciência da pessoa. Gente, isso é extremamente importante. Por quê? Veja, nós entendemos que os dons, a nossa visão, existem dois estudiosos, um brasileiro e um americano, que eu gosto da visão deles. Inclusive da escola Charles Spurgeon, a mesma visão. Nós cremos sim nos dons, mas cremos com cautela. Cremos que os dons têm que respeitar o padrão bíblico. Reverendo Augusto Nicodemos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, num concílio, decidiu isso. John Piper, um grande pregador americano, pensa da mesma forma. Escola Charles Spurgeon, o querido pastor Antônio Neto, pensa da mesma forma. O que acontece? Nós entendemos que Deus é Deus. Ele opera como Ele quer. Ele pode operar o seu dom, mas entenda, uma igreja que alega que tem os dons, ela tem que mostrar que esses dons são genuínos, seguindo o padrão bíblico. Não venha me dizer que aquele dom é genuíno se está desobedecendo a Bíblia. Simples assim. Isso aí já nos dá uma camada de proteção. É muito comum no meio cristão hoje, eu falo isso com todo respeito, todo temor, a pessoa fala, nossa, Deus me tomou e eu não consegui me segurar. Eu já tiro meu coração. Porque 1 Coríntios 14 fala que o Espírito está sujeito ao profeta. Que Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de organização. O livro de Daniel, quando você olha essa atuação de Daniel, você lembra esse fator importante. Opa, Daniel estava plenamente consciente. Isaías estava plenamente consciente. O apóstolo João estava plenamente consciente. Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, estava plenamente consciente. Isso daqui tem um valor importantíssimo. Para quê? Para que você, de maneira errônea, não dê ouvidos a demônios. Por isso que é importante você conhecer a Bíblia. E entender que Deus somente vai agir de acordo com a regra pré-estabelecida por Ele. Ele é Deus, Ele age como quer, Ele se comunica da maneira que quer, porém Ele o faz de maneira bíblica. Amém? Vamos seguir. Versículo 3. E levantei meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. Olha que interessante, o carneiro, nós vamos ver no texto, representa o Império Medo-Persa. Por que ele tem 2 chifres?
apontando para cada império. Por que que um é maior que o outro? O Império Persa foi superior ao Império Medo. O Império Medo foi vassalo do Império Persa. Entendeu? Outro detalhe, a superioridade do Império Persa veio depois, por isso que o chifre maior prevalece depois. O que está sendo descrito aqui? A história do Império Persa. Que mais que fala? Que esse carneiro, ele agia para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Do que está falando? É a mesma visão do urso, do capítulo anterior. O urso tinha 3 costelas na boca. Essas 3 costelas apontavam a conquista da Lídia, o Império dos Lídios, que é hoje Turquia. A conquista da Babilônia, que nós vimos descrito no livro de Daniel. E a conquista do Egito, que estava ao sul. Não bastasse isso, a cidadela de Suzã, que é território persa, está ao oriente, a leste. O que o texto está mostrando? Tudo aquilo que o Império Persa quis fazer de acordo com a vontade de Deus, aconteceu. E ele conquistou todo mundo. Em alguns casos foram conquistas extremamente violentas. Essa é a descrição da Bíblia, em Daniel 7 e Daniel 8. Lembra que Nabucodonosor só viu o peito da imagem com 2 braços cruzados? Só isso. Só que aqui Deus está dando a revelação para o seu servo, que inclusive vai registrar isso na história. É muito mais completo. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Versículo 5. Estando eu considerando, eis que um bode... Deixa eu regular aqui que me judiou um pouco. Estando considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos, e dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé, diante do rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. Até aqui. Irmãos, aqui nós estamos diante de um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, quando caíram as Torres Gêmeas, no dia seguinte, na Folha Universal, estava esse versículo estampado, e viu um bode que derrubou os 2 chifres. O que eles estavam dizendo? Que a queda das Torres Gêmeas, as 2 Torres Gêmeas eram o chifre do carneiro. E o avião que bateu, que na verdade não era 1, era 2, era o chifre do bode. O que acontece? Irmãos, por causa do sensacionalismo, por causa de querer encher a igreja, por causa até de, sabe, às vezes um sentimento mesquinho, as pessoas cometem os maiores absurdos na interpretação da profecia. E qual que é o problema disso? Nós vamos ver junto, o próprio texto vai dizer que o carneiro é o Império Medo-Persa. E que o bode, que representa Alexandre o Grande, o chifre notável, é o Império Grego. Por que que ele vem sem tocar os pés no chão? Por causa da velocidade com que Alexandre conquistou seu império. Para derrotar os persas, ele levou 3 anos. 336, 335, 334 a.C. Ele moeu os persas. Para conquistar todo o seu império, ele levou 13 anos. Esse jovem começou sua campanha militar com apenas 20 anos. A Bíblia fala que o chifre era notável. Alexandre Magno, Alexandre o Grande, era notável. Foi um grande general. E isso está registrado na Bíblia. E ele derrotou uma das maiores máquinas de guerra do mundo antigo. Na verdade, ele não derrotou, gente, derrotar o Império Medo-Persa em 3 anos.
É algo absurdo. É algo absurdo. Pra vocês terem uma ideia, o Império Medo-Persa, anos antes, tentou tomar a Grécia. Um dos reis persas fez o seguinte, fez uma ponte de barcos pelo mar, um barco grudado no outro, para chegar na Grécia. Por que ele fez isso? Os barcos eram fechados e os cavalos tinham que passar por cima dos barcos para invadir a Grécia. Imagina o poderio desse exército. Os gregos não só bloquearam a invasão, mas anos mais tarde eles voltaram ao contrário e derrotaram os persas. Porque a gente olha o mundo antigo, você acha que é um bando de índio, né? Indiarada lá. Percebe a máquina de guerra que nós estamos falando? Não é coisa pouca. Por isso que a Bíblia fala que o chifre era notável. E se voltou contra o carneiro com ímpeto. 3 anos. Em 3 batalhas, se eu não me engano. Foi derrotado o Império Medo-Persa. Atropelou, passou por cima. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 9. Perdão? Não. Versículo 7, perdão. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também notáveis, para os 4 ventos do céu. O que descreve aqui? A vitória dos gregos sobre os persas. Não somente isso, descreve a morte de Alexandre o Grande, de maneira precoce, no auge do seu reino. Sabe quantos anos antes? 200. Esse é o nosso Deus. Essa é a nossa Bíblia. Naquela época, para vocês terem uma ideia, quando Daniel teve a visão, os gregos ainda nem eram tão organizados como o reino. E aí veio um camarada, desculpe a frase, vou falar dessa maneira para ficar mais bonito, um judeuzinho lá da Palestina, e diz que teve uma visão de Deus, e coloca num livro e fala o seguinte: esse país que ainda nem se organizou vai dominar o mundo de maneira rápida. Esse é o nosso Deus. Essa é a profecia bíblica, 200 anos antes. É uma coisa espantosa. Agora o que acontece? Não existe homem que resista a Deus. Alexandre o Grande morreu precocemente, aos 33 anos, de tifo. E o seu império foi dividido, seu filho foi morto, e o seu império foi dividido pelos seus 4 principais generais: Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Por isso que no capítulo 7, o leopardo tem 4 cabeças e 4 asas. O capítulo 8 explica melhor, complementando o capítulo 7. Amém? Versículo 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Até aqui. Vamos fazer uma pausa aqui. Esse versículo, irmãos, é o versículo mais importante do capítulo. Por quê? Porque ele fala de um chifre pequeno. Quando que nós falamos de um chifre pequeno? Vira uma página da sua Bíblia, vai em Daniel capítulo 7 e vamos ler 2 versículos. Daniel 7, versículo 7. Diz assim: depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte,
o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, uma boca que falava grandes coisas. Até aqui, pode voltar no capítulo 8. Irmãos, se você ler o texto e não perceber, você vai achar que o pequeno chifre aqui do capítulo 7 e do capítulo 8 é o mesmo. É a mesma pessoa. Não é pequeno chifre? Não é Daniel que está falando? Nós não estamos falando de grego, não estamos falando de persa, não estamos falando de conquista. Não parece que é o mesmo? Mas não é, porque é bem simples. O pequeno chifre do capítulo 7 sai do quarto animal, que é o Império Romano. O pequeno chifre do capítulo 7 é para o futuro. É o anticristo, que está no futuro, tanto de Daniel como da igreja. O pequeno chifre do capítulo 8 sai do Império Grego, o terceiro animal. De quem que ele está falando? Ele está falando do que a gente chama de protótipo. Em espanhol, sabe o que é a palavra protótipo? Modelo. Um modelo. Modelo, irmão, entendeu? Ele é o protótipo do anticristo. Nós tivemos na história vários exemplos de anticristo. Hitler, Napoleão Bonaparte, o próprio Alexandre o Grande cometeu algumas atrocidades, outros, vários Nero, vários reis, entendeu? Só que Antíoco Epifânio, ele é o principal exemplo de anticristo que nós temos. Por quê? Veja, Antíoco Epifânio vai ser governante mais ou menos em 170 a.C. Quem é esse camarada? Esse camarada é descendente de Seleuco, um dos 4 generais. O que esse camarada faz? Através de intriga política, ele engana todo mundo no reino do pai e toma o poder. E aí ele começa a atacar os outros reinos que eram amigos dele. Dentro desses ataques, ele vem contra Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele começa a fazer amizade com os judeus. E os judeus começam a ajudar Antíoco Epifânio, Antíoco IV. O que Antíoco Epifânio faz? Ele conquista Jerusalém. E aí ele comete o sacrilégio. O que ele faz? Ele começa a matar judeus. Ele proíbe o culto a Deus. Ele proíbe a leitura do Antigo Testamento. Ele proíbe os judeus de entrarem no templo para adorar. Ele coloca no templo a imagem do deus Zeus, que alguns até reconhecem como Apolo. Não só coloca a imagem, como faz com que os judeus adorem ele. Não bastasse isso, o que ele faz? Ele sacrifica um porco dentro do templo. E aí ele pega o sangue do porco, com as fezes do porco, e contamina, profana todo o templo. Após profanar o templo, ele faz uma fila de sacerdotes. E coloca soldados com espada na mão e fala o seguinte: quem não comer a carne do porco aqui sacrificado, vai morrer agora. Para vocês terem uma ideia, numa campanha militar contra os judeus, ele matou mais de 40 mil homens.
Esse rei foi o diabo em pessoa, como gosta o povão de falar. Por isso que ele é conhecido como protótipo do anticristo. Se você quer saber o que o anticristo vai fazer com o povo judeu e vai fazer com a igreja, olha para a história humana, vai até 170 a.C. e vê o que Antíoco Epifânio fez. O que a Bíblia está querendo nos mostrar? Que já nos dias de Daniel, aliás, já nos dias do Antigo Testamento, o sofrimento do povo de Deus ainda continuaria. A coisa foi tão feia que teve um herói judeu chamado Judas Macabeu, que quer dizer Judas o Martelo. Judas Macabeu era filho do sacerdote, o sumo sacerdote Matatias. Quando Antíoco Epifânio veio e jogou a rede, jogou o alçapão, trancou tudo, o que Judas Macabeus fez? Fugiu para as montanhas. E todos os judeus piedosos fugiram juntamente com ele para as montanhas. E aí ele fez guerra contra Antíoco Epifânio e venceu Antíoco Epifânio. Esse registro a gente tem no livro do historiador Flávio Joséfo. E nós temos em 2 livros apócrifos, 1º e 2º Macabeus, que contam essa história. Não são livros canônicos, são livros históricos, mas a história que está lá é verdadeira, fecha com a narrativa de Flávio Joséfo. Esse camarada foi um herói. Amém? Vamos avançar um pouco mais, que a Bíblia vai falar um pouco mais do que eles fizeram. Versículo 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e alguns do exército das estrelas lançou por terra, e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Vamos fazer uma pausa aqui. O que é o exército do céu? É o povo de Israel. No texto aqui, exército do céu é o povo judeu. Príncipe do exército do céu é o sumo sacerdote. É isso que o texto está falando. É a descrição que eu acabei de dar. Ele veio e tomou tudo e proibiu o culto. E o texto vai continuar. Versículo 12. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Depois ouvi um santo. Não, vamos fazer uma pausa no 13, vamos ficar no 12. O que o 12 está explicando? A profanação do templo e a proibição do culto. O que o anticristo vai fazer na terra? Vai proibir o culto cristão. Vai proibir a adoração ao Deus da Bíblia. E quem for capturado por ele vai ser martirizado. É o que João registra. Para vocês terem uma ideia, nem Napoleão Bonaparte, nem Hitler sistematicamente mataram cristãos dessa maneira. Hitler perseguiu o povo judeu, matou o povo judeu. Mas contra a igreja não se levantou tanto. Inclusive a história conta que tiveram alguns da igreja que eram meio simpatizantes. Entendeu? Então Antíoco Epifânio foi terrível. E aí a narrativa continua, versículo 13. Deixa eu tomar um gole de água. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Até aqui. Vamos fazer uma pausa. Quem são esses santos que o texto fala? Já expliquei. São anjos.
Daniel, dentro da visão, consciente, vê um anjo perguntando para outro anjo: até quando vai durar a transgressão? O outro anjo responde: 2.300 tardes e manhãs. O que quer dizer isso? Veja, havia sacrifício de manhã e havia sacrifício à tarde. 2.300 tardes e manhãs aponta para 1.150 sacrifícios de manhã e 1.150 sacrifícios à tarde. Aponta para que período? 3 anos e meio, aproximadamente. É numerologia bíblica. Que período que é esse? Eu tenho aqui marcado na minha Bíblia. A invasão começou em 161. O auge dela foi em 168. E Judas Macabeus venceu os gregos em 165. 168 a 165, 1.150 dias aproximadamente. À tarde e à noite, 2.300 tardes. Por que que é importante isso? Porque há heresia da seita adventista. Diz o seguinte, que 2.300 tardes são 2.300 anos. E aí eles fazem a somatória dessa data e chega ao ano de 1844, quando eles disseram que Jesus ia voltar. E Jesus não voltou. E um dos irmãos, que inclusive era da Igreja Batista, chamado Miller, que falou que Jesus ia voltar em 1844, ele falou: olha, nós estamos errados. Eu errei. A minha interpretação da profecia está errada. E saiu da seita. Porém, Ellen White, essa falsa profeta, idolatrada até hoje, juntamente com outros, disseram o seguinte, que não é que Jesus ia voltar fisicamente, é que em 1844 Jesus iria entrar no Santo dos Santos. Para quê? Gerar uma segunda heresia, a doutrina do juízo investigativo, que diz que agora estão sendo investigados nossos pecados. Qual é o problema dessa doutrina? Por que que é heresia? A carta aos Hebreus ensina que Jesus entrou no Santo dos Santos no século I, assim que ele ascendeu aos céus. A heresia da seita adventista diz que Jesus entrou no Santo dos Santos em 1844. Quem está mentindo, a Bíblia ou a seita? A seita, irmãos, vou falar uma coisa para vocês bem claro, olha bem no meu olho. Os irmãos sabem que eu sou paciente com o ensino errado. Os irmãos sabem que eu sei entender quando algum irmão querido, sincero, está enganado em alguma doutrina. Agora, com seita, você não pode mexer. Os adventistas do sétimo dia são seita. Não se iluda pela fala bonita, não se iluda pelas grandes obras, não se iluda pelas grandes igrejas. É seita e da grossa. Há vários e vários anos no Brasil, o Centro Cristão Apologético, o Instituto Cristão de Pesquisa, outras entidades, Igreja Presbiteriana do Brasil, todos eles definem Igreja Adventista do Sétimo Dia, seita, não tenha comunhão, não assista aos vídeos, não para ouvir o que esse povo tem para falar, não tem nada para você falar ali, para você ver ali. Entendeu? Inclusive, comunhão com seita é passível de disciplina. Entendeu? Você não pode ter comunhão com esse tipo de seita. Paulo fala, notai os que andam desordenadamente ensinando o que é errado. Dos tais, apartai-vos. Se alguém vem ensinando outro evangelho, com o qual nem comais, nem recebe em casa.
Às vezes a gente fica com dúvida. Fala, pô, falar que é seita? É seita, pode ir tranquilo, numa boa. Inclusive, se tiver algum parente na Adventista, pode falar, irmão, te falar uma coisa. Talvez nunca te falaram, mas a sua igreja tem um monte de ensino errado. Um monte de ensino contrário à Bíblia. O que você não? Ó, não quero brigar, só estou te avisando porque eu te amo. Se você, inclusive, quiser, eu posso te mandar alguns vídeos de bons estudiosos que vão te mostrar que é errado. Essa heresia surgiu nesse texto. 2.300 tardes. Por quê? Porque não interpretaram corretamente a Bíblia. Já havia nessa época intérpretes bíblicos que tinham interpretado a profecia de maneira correta. Abriram mão. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. O relógio está contra mim hoje. Versículo 15. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim, como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá entendimento a essa visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar de pé. O que está acontecendo aqui? É a primeira vez na Bíblia que um anjo é chamado pelo nome. Gabriel. Esse anjo serve próximo a Deus. Um outro anjo invoca: Daniel, dá entendimento da visão. Quando Gabriel chega diante de Daniel, eu troquei os nomes. Daniel cai com o rosto em terra. Não apenas isso, ele desaba com o rosto em terra. Aqui tem um outro texto apologético, olha quanta coisa. Veja, existe um modismo, existe um falso ensino na igreja moderna de cair no espírito. Quem já viu isso aí, cair no espírito? Gente, na Bíblia, sempre que alguém cai no espírito é com o rosto em terra, é prostrado de frente. Consciente. Ah, mas a turma cai no Espírito, é cheio do Espírito Santo. Ah, que bacana. Então, no dia seguinte, ele monta um ponto de pregação na casa dele. No dia seguinte, ele começa a evangelizar na rua. No dia seguinte, ele monta um ponto de pregação no seu trabalho. Porque o sinal de quem está cheio do Espírito Santo é que ele vai querer fazer a obra de Deus. Ah, ele não faz isso, então ele está mentindo. Assim, pastor, assim. Não sou eu. É a Bíblia que fala. Que os apóstolos, quando ficavam cheios do Espírito Santo, eles com ousadia apresentavam a palavra da salvação. Isso é ensino falso, isso é ensino errado. Não entre nisso. Ó, para vocês terem uma ideia, essa história de cair no Espírito é tão séria que a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem problemas teológicos sérios, mas não é uma seita, mas tem problema teológico sério. Até a Igreja Universal do Reino de Deus não aceita cair no Espírito. E explico direitinho, usando os mesmos textos. Sempre que alguém cai no Espírito, é com o rosto prostrado em terra. Consciente. Como eu sei que Daniel estava consciente, que ele foi capaz de escrever a passagem. Só que na visão ele ficou sem forças, caiu prostrado. Amém? Vamos seguir, os irmãos estão me olhando de um jeito. Hoje o pastor abriu caçada às heresias. Vamos lá. Versículo 19. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Por isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Gente,
não precisa interpretar a profecia. A Bíblia já interpreta. O carneiro é a Média Persa. O bode é a Grécia. A Bíblia dá um nome. Nessa época nem havia reino da Grécia, eu já falei, a Bíblia dá um nome. E fala do primeiro rei, Alexandre o Grande. Isso é profecia. Não é Santo Antônio casamenteiro. Que nem uma vez eu vi um camarada, pobrezinho, chegou pro irmão e falou, vejo que você tem ministério na Índia. Aí todo mundo, glória a Deus, aleluia. Aí falou para a irmã, vejo que você tem ministério na China. Aí meio cutucar o irmão, falou, irmão, eles são casados. Aí o cara ficou branco, aí falou, não, eu me enganei, é ministério na Indochina. Profetada, né, gente? Não estou dizendo que Deus hoje não pode nos dar palavras inspiradas pelo Espírito Santo para exortar, redarguir e consolar, que é o dom de profecia, e que tem que ser julgado. Não estou dizendo isso, Deus é Deus, Ele age como quer, mas estou falando de profetada, tão comum. Aqui já está interpretado. O texto fala o tempo do fim. Fim do quê? O fim da opressão sobre o povo de Israel. O contexto do texto mostra isso. Agora eu não tenho tempo de explicar, só estou definindo. Vamos seguir um pouco mais, versículo 22. O tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano. Na sua mão e no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Quem que o texto está falando? Dividiu em 4, surgiu um grande rei, de um dos 4 reinos, Antíoco Epifânio. Profanou tudo, combateu o povo santo, guerreou contra a igreja. Mas olha que interessante, a Bíblia fala que ele foi quebrado sem mão humana. Antíoco Epifânio não morreu em campo de batalha. A história mostra que ele teve uma enfermidade super esquisita e morreu de maneira terrível, de maneira cruel, de uma doença inexplicável. Esse foi o final de Antíoco Epifânio. Sabe o que quer dizer Epifânio? Epifânio quer dizer Deus encarnado. Ele se auto-intitulava, eu sou Antíoco, o Deus. O que o Apocalipse fala? Que o anticristo vai se autodenominar Deus. E vai exigir adoração como a um Deus. E vai ser exigida adoração à imagem da besta. É a mesma coisa, percebe? Porque esse camarada é o modelo do anticristo. Por que é importante nós entendermos esse capítulo? Porque olha que interessante, gente. Falar uma coisa para vocês. Toda teologia leva uma prática. Eu já demonstrei para vocês, tenho isso demonstrado em palavra, que provavelmente o arrebatamento vai acontecer na 7ª trombeta. Isso quer dizer que a igreja vai passar na grande tribulação. Isso quer dizer o seguinte, que quando Jesus fala para vigiar, Jesus sabe o que está falando. Da mesma maneira que Antíoco Epifânio se aproximou dos crentes, fazendo amizade,
O Apocalipse fala que o anticristo vai enganar muitos. Principalmente por quê? Porque o falso profeta até do céu vai fazer chover fogo. Você jamais avalie uma obra se é de Deus por causa de milagre. Não se avalie uma obra por causa de milagre. Se avalie uma obra se o ensino é bíblico. Porque o fato de haver milagre não é garantia que é Deus agindo. Satanás tem poder para fazer milagre. Ah, pastor, base bíblica, agora o pastor exagerou. Simples, gente, livro do Êxodo. Os feiticeiros do faraó fizeram a madeira virar ser vivo. Transformou a matéria de algo morto em algo vivo. O único detalhe é que o nosso Deus fez com que as serpentes de Arão e de Moisés comessem a outra. O que eu estou querendo ensinar para você, irmão? Cuidado com o milagre. Eu creio em milagre, eu amo milagre. Eu creio num Deus do sobrenatural. Mas eu não avalio se uma obra é de Deus por causa do milagre. Eu avalio se uma obra é de Deus se ela ensina a Bíblia. O milagre é segunda etapa. O anticristo, da mesma maneira que Antíoco, vai vir com engano. Vou falar mais uma vez, tenho falado isso há 2 semanas. Meu irmão, se você não acordar, porque tem acontecido, daqui a pouco você vai estar fazendo a barba do anticristo. E a coisa vai ficar esquisita para o seu lado. Simples assim. É o que eu tenho para falar, é o que queima no meu coração. E o meu papel eu tenho feito diante dos irmãos. A minha consciência está limpa. Porque eu vejo que o povo de Deus não está vigiando, está cuidando do próprio umbigo, está correndo atrás da própria vida. E Deus é o 20º. Lógico que eu não estou generalizando. Mas é isso que eu vejo. Tá bem? Vamos avançar mais um pouquinho para encerrar. Versículo 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Até aqui. Veja que interessante. Deus manda selar a visão. Só quer fechar e pôr num livro. Nós vamos ver no capítulo 12, Deus dá a mesma ordem. Selar a visão é fechar ela, selar com a chancela de Deus e pôr na Bíblia. Entendeu? Agora, olha que interessante. Daniel enfraquece fisicamente. Parece que em determinadas experiências religiosas, o nosso corpo físico se ressente. Por que é importante saber disso? Que somente o Deus Todo-Poderoso pode dar uma experiência religiosa genuína. Quando Deus faz o que fez com Daniel, ele garante tudo. Literalmente, Daniel estava na mão de Deus. Pastor, por que isso é importante? Simples, porque hoje em dia na igreja, o pessoal tem procurado o sobrenatural igual maluco, esquecendo que quem define o sobrenatural é Deus. Eu não posso marcar a hora de quando Deus vai agir. Eu não posso dar ordem para Deus curar. Eu não posso dar ordem para a manifestação sobrenatural. Ele é Deus, ele é soberano, ele faz quando ele quer. Ah, pastor, mas qual é o problema de eu fazer isso? O problema é que você vai se abrir para a ação de demônios. Porque os demônios vão se aproveitar e vão vir agindo sobrenaturalmente e vão semear engano. Como aconteceu com a fundação das principais seitas. 99% das seitas foi visão de anjo, sobrenatural, que não era anjo, era demônio. Porque desrespeitaram a Bíblia está selada, está fechada, acabou em Apocalipse 22, fechou. Não se adiciona mais nada. Amém? Que mais que eu marquei aqui? Daniel fala no fim, não havia quem entendesse. Olha que interessante.
Daniel teve a visão 200 anos antes. Ele sabia que o reino da Pérsia naquele ano, aliás, no futuro, apesar que ele estava vendo a movimentação, ele sabia que o reino dos Medos e dos Persas ia derrotar a Babilônia. Ele sabia que o Império Grego ia derrotar os Medo-Persas. Mas o que ele não entendia? Como que ia acontecer? Vou te dar um exemplo contemporâneo. Quem diria que no final dos anos 80, a poderosa União Soviética ia ruir como ruiu? Gente, foi assim, ó, como um sopro. Deus demoliu. Mais ou menos é você dizer o seguinte, ó gente, semana que vem Estados Unidos já era. Semana que vem Alemanha já era. Ó, semana que vem Rússia e China já era. Como é que você sabe? Deus me falou. Aí você fala, tá bom, beleza, entendi, Deus falou. Beleza. Quanto foi o jogo do Corinthians ontem? É o que você vai falar pro cara. Você vai levar a sério um cara desse? É o que Daniel está falando aqui. Só que se cumpriu. Então, irmãos, quando Deus fala pela sua palavra, a principal maneira de Deus comunicar com o homem é pela Bíblia e pela exposição bíblica. Abre os ouvidos. Julga aquilo que está sendo falado. Veja se aquilo que está acontecendo é bíblico. Não embarque em qualquer barco. Seja sábio, seja prudente. Ame as manifestações de Deus, porém julgue. O homem espiritual julga todas as coisas. Retém apenas o que é bom. E usufrua sabiamente da bênção que é andar com o Deus que move na história. Está preocupado com essa semana? Está preocupado com o seu futuro? Ele está totalmente na mão de Deus. Quem crê, confia. Deus é bom, Deus cuida. E até os problemas que acontecem na nossa vida, eles acontecem para um propósito. E no final de tudo, Deus vai ser glorificado e a sua fé vai crescer. E você vai se tornar alguém mais consistente em Deus. Amém? Vamos orar? Glória a Deus.